Fala galera, beleza? Estamos na segunda parte da República Liberal Brasileira, ou da Nova República Brasileira, que é atual, né? Atual agora se tornou liberal. Essa é a parte 2. Nós encerramos lá na aula anterior falando sobre Fernando Henrique Cardoso. E nessa agora vamos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Muito bem. De 2003 para 2010 nós vamos ter, né, os dois mandatos aí do Lula. Ok? Para que Lula conseguisse ser eleito em 2003, né, ele vai né, mudar um pouco a sua postura política, ideológica, vai flexibilizar um pouco mais a sua postura e vai se aproximar do grupo do empresariado, ok? Para que ele pudesse implantar suas políticas públicas e sociais, ele teve, né, que fazer uma espécie de uma barganha com o grupo do empresariado. Ok? É aquele negócio, né? Você acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Né? Então, para manter estabilidade econômica e apoio do mercado financeiro internacional, Lula da Silva manteve as bases da política econômica do governo FHC. Somente desse jeito ele conseguiria chegar ao poder, quando ele convidou o José de Alencar, do PMDB, um empresário mineiro, para ser o seu vice. Né? Ele consegue. Seus dois principais projetos em primeiro mandato foram a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e do programa Fome Zero. Né, os programas sociais, o Bolsa Família, né, ele vai aprofundar esses projetos, alguns dos projetos que tem lá o começo na era FHC, mas a era FHC ficou devendo muito para programas sociais. Né, foi marcado pelas privatizações. Porque quando ele assume o Brasil em 2013, ele assume o Brasil com a dívida externa elevadíssima, e em 2002, Fernando Henrique Cardoso já havia feito empréstimo de 30 bilhões, né, de 30 bilhões de dólares com o FMI. E isso caiu no colo do Lula, ele tinha que pagar essa dívida. Tá? Então ele já vem com a ideia, né, de criar as bases para o seu mandato. 2003, quando ele toma posse, é muito difícil de ter feito alguma coisa. Né, porque, vou dar um exemplo para vocês, a gente está no ano de 2020. No ano de 2021 a gente tem, né, vou imaginar que a gente tem um novo prefeito em Cataguases. Tá certo? O novo prefeito não vai poder fazer muita coisa, porque ele já vai ter que trabalhar com o orçamento que foi planejado em 2020. Né? O atual prefeito faz o orçamento e quem assumir no ano que vem vai ter que trabalhar com o dinheiro que tem destinado para determinados setores. A partir do segundo ano de mandato, né, é que o prefeito ou o presidente consegue desenvolver alguma coisa. A manutenção da política econômica inalterada, de perfil neoliberal de FHC, deu resultados, pois o risco do Brasil caiu. O risco Brasil, né, é um índice que mede assim, a capacidade do país arcar com suas despesas. Lula pegou o Brasil com o risco Brasil na casa de 1.500 pontos, entregou para Dilma na casa de 380 pontos, quer dizer, caiu mais de 1.200 pontos. Houve controle da inflação, redução de juros, nós temos o maior crescimento da economia brasileira, ok? Né? E o aumento do superávit da balança comercial, quer dizer, o Brasil estava exportando mais e importando menos, que viabilizou a melhoria das negociações comerciais internacionais. Enquanto a FHC tinha uma relação vertical, né, uma relação internacional verticalizada entre Europa e Estados Unidos, né, a FHC negociava com os Estados Unidos e com a Europa. Lula não deixou de negociar com esses dois grupos, porém Lula fez isso aqui, ele horizontalizou as relações comerciais. Ele passou a desenvolver relações, aprofundar as relações comerciais com os países emergentes, né, com o grupo do Mercosul, ok, com o grupo da África, com o grupo da Ásia, ok, aí tem a formação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula fez comércio com o Egito, com o Irã, até mesmo com a Coreia do Norte, ok? Com a União Europeia, com os Estados Unidos, houve, né, uma abertura aí no leque das relações comerciais do Brasil. A economia brasileira subiu, ok? Programas sociais, aí Lula começa a conseguir implantar seus programas sociais. O valor do dólar lá embaixo, ok? O dólar chegou a valer aí cerca. Além disso, houve grande estímulo ao consumo interno, impulsionado pelo aumento do salário mínimo acima da inflação pela facilidade do crédito, graças à redução da taxa de juros domésticos. O que acontece? Esse crescimento econômico, né, permitiu que o salário mínimo, foi na primeira vez na história
né, da nova República Brasileira que o salário mínimo conseguiu superar a casa de $100. Né? Já estava valendo mais, chegou a valer mais de $300 o salário mínimo. Ok? Oferta de crédito, financiamento de casas, de automóveis foi maior. Ok? Né? Redução de juros, né? Programas habitacionais, financiamento de casa, de automóveis, consumo do mercado interno. Né? Foi uma coisa marcante aí no seu governo. Nem tudo foram flores do mandato de Lula. Né? A gente tem aí o escândalo do mensalão, ok? Né? E outros fatos investigados aí envolvendo casos de corrupção. Né? Porque quando eu disse a vocês que Lula vai ter que fazer um acordo com o grupo do empresariado para ele conseguir aprovar seus projetos políticos, ele teve que fazer um acordo com um grupo que estava no poder há muito tempo, desde a época de Sarney, né, desde a época de Itamar Franco, Collor, Fernando Henrique Cardoso. E esse grupo é um grupo muito forte, né? Dentre eles nós temos aí o Eduardo Cunha como cabeça, que está preso. Né? O Eduardo Cunha, Temer, não põe a mão no fogo pro Temer de jeito nenhum. Né? E outros políticos aí muito, muito fortes. Mas, né, foi o mal do PT, ok? Foi o mal do Partido dos Trabalhadores do Lula ter feito acordo com esse grupo, né? Porque se envolveu o nome do Partido dos Trabalhadores e eu suspeito de alguns políticos do Partido dos Trabalhadores estarem envolvidos em casos de corrupção. Nós tivemos aberturas de CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que envolve os grupos de senadores, né, com judiciários e tal. E você teve também o CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Isso aqui envolve deputados, todos podem participar, né, do Legislativo. Ok? Beleza? Na aula a gente dá uma aprofundada aí sobre esse caso. Os dois mandatos foram marcados pelo crescimento econômico e importantes avanços sociais. Aí você tem o caso do mensalão, que comprometeu a reputação do Lula durante esse período aí, né, durante esse momento. Ok? Beleza? Né? Coisa que eu já citei para vocês. E vou estar falando ao longo da aula que a gente vai estar analisando. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Né? Na imagem aqui, Lula participa com do evento Gilberto Gil, compositor que atuou como ministro na Cultura durante seu governo. Gilberto Gil foi um grande ministro da Cultura. Né? Acontece que, apesar dos casos de corrupção envolvendo, né, o nome de lideranças do PT, Antônio Palocci, José Dirceu, está envolvido no caso do mensalão, né, junto com o Roberto Jefferson, que denunciou o caso de mensalão, que estava envolvido no caso do mensalão, né, que também teve seu mandato cassado, e que hoje se encontra próximo e dando apoio ao atual presidente. A história do Brasil é muito complicado. Por trás de um líder político, né, a gente não imagina a rede de corrupção que há por trás de um governo, ok? Né, de uma máfia que se formou no entorno desse governo aqui. Só que essa máfia vai ter um problema muito sério com a Dilma, lá na frente, ok? O problema vai ser com a Dilma, que a Dilma, né, não vai ter muita paciência para fazer o jogo da máfia, ok? Lula foi mais moroso com esse grupo aí. Né? Apesar das suas propostas, houve uma certa morosidade para que ele conseguisse se manter no poder. Né? Ele teve que fazer um acordo com esse grupo aí. Eu indicaria para vocês Democracia em Vertigem, que é um documentário que conta toda a história, né? Desde a posse do Lula até o atual presidente, aí vocês vão entender tudo o que acontece dentro da história do Brasil. E aí nós vamos ter o governo Dilma, que vai de 2011 a 2016. O presidente Dilma manteve as políticas sociais adotadas por Lula, como Bolsa Família, programa de transferência de renda, que consolidou ampla rede de proteção social à população mais pobre. Porém, Dilma teve muita dificuldade para governar, ok? Porque eu já disse para vocês que Dilma não fez o jogo, né, dos grupos políticos que atuavam no bastidores ali, que estavam usurpando muito do Brasil. Seu governo investiu em programas de moradia, bacana, né? Auxiliou famílias de baixa renda, investiu no financiamento da casa própria, Ciência Sem Fronteira, que tinha de brasileiros estudando fora, né? Fazendo, né, cursos aí no exterior, voltada para a internacionalização da ciência, da tecnologia e da inovação da ciência brasileira. Acontece que Dilma, em 2014, na eleição, quando ela conseguiu ser reeleita em 2014,
Dilma abriu, né? Ela disse na sua campanha que ela daria total e plena autonomia à Polícia Federal para a investigação de casos de corrupção. Aí, meu irmão, a casa caiu para a máfia. Aí em 2014, o Aécio Neves é um cara que disse que Dilma não poderia governar, né? Que mesmo que tivesse que sangrar a pátria, ele não ia deixar ela governar. Ela não conseguiu governar, ok? O Brasil entrou numa pequena crise econômica no governo Dilma, porque Dilma resolveu mudar o ministro da Fazenda, né, que adotou algumas medidas de caráter liberal que começaram a comprometer um pouco o crescimento da economia brasileira. Aí já é uma linguagem de economista. Tá? E quando Dilma resolveu voltar atrás para acertar esse erro que ela cometeu ao dar uma abertura à prática de uma política liberal, aí já era tarde, né? Ela não conseguiu aprovar muita coisa no segundo mandato dela. No primeiro, sim. No primeiro, sim. Essas políticas somaram-se ao aumento do produto interno, transformando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Chegou a ultrapassar o Reino Unido pela primeira vez na história. O índice de desemprego no Brasil, nesse governo Lula e Dilma, foi lá embaixo, chegou a ficar abaixo na casa de 5,4%. Houve um momento de euforia, houve um momento de prosperidade, ok? Recordo que a minha visão para o Brasil para 2020 é que a gente tivesse colhendo frutos, né, melhores do que a gente. Eu não imaginei que a gente não estaria passando uma situação como tal. Não imaginei que o Brasil iria continuar crescendo, mas a história do Brasil se faz com ciclos. Né? Tivemos uma pequena prosperidade aí no governo Vargas, né, na década de 30. Depois tivemos uma pequena prosperidade no período JK, um ar de prosperidade no milagre econômico brasileiro, que foi muito artificial, e uma prosperidade no governo Lula, em primeiro mandato do governo Dilma. E agora voltamos a um período de recessão. Espera-se que depois de 2022, 2026, a gente comece a retomar, né, novos ares de prosperidade, mas vai demorar um pouquinho, né, alguns anos. Será um pouco mais lento. São ciclos da história, né? Beleza? Ó, então você tem aquela questão, né? Houve um pequeno aumento da inflação, né? Aí olha só, né? As medidas de Dilma foram diferentes das medidas de Lula. Quando ela vai elevar aqui a taxa de juros do Brasil, a contenção de gastos públicos e a restrição de crédito. Então ela vai reduzir o poder de compra do mercado consumidor. Então isso vai fazer com que haja uma pequena sombra ou fantasma de recessão na economia brasileira. E quando ela resolve corrigir isso aí, já é muito tarde, porque ela começou a bater de frente com o poder judiciário e com os banqueiros, ok? Porque ela começou a brigar com isso aqui, a elevação da taxa de juros, né? Que é muito interessante para os banqueiros. Então ela bateu de frente com os banqueiros e depois, quando o judiciário quis ter um aumento de mais de 50% e 70% reajuste salarial, Dilma não concordou. Ela não concedeu esse aumento ao judiciário, ok? E quando o Eduardo Cunha, né, que era presidente da Câmara dos Deputados, pediu, que estava envolvido em lavagem de dinheiro e corrupção, que pediu suporte e apoio a Dilma, Dilma negou o apoio a Eduardo Cunha, né, resolveu arrumar um jeito aí de abrir um processo, de validar um processo de impeachment aberto contra Dilma. A presidente não chegaria ao final de seu segundo mandato. Ela não conseguiu governar depois de 2014, o qual foi marcado por uma profunda crise econômica após anos de crescimento do produto interno bruto brasileiro. Na tentativa de desestabilizar e destruí-la da presidência, olha só o que eu já venho falando com vocês, ó, setores da oposição passaram a acusar Dilma de praticar pedaladas fiscais. Como ficaram conhecidas operações destinadas a contornar o atraso do repasse financeiro a programas administrados por autarquias e bancos públicos. É como assim, é como se Dilma pegasse um dinheiro que deveria ser repassado ao Banco do Brasil, a outra autarquia, e investisse na Bolsa Família, e depois pagasse, e depois iria pagar, como ela atrasasse o pagamento. É como se eu estivesse devendo alguém, mas tivesse que pagar uma conta, né, no mesmo dia. Eu vou deixar de pagar essa pessoa que eu devo, vou pagar uma conta. E mais à frente, no outro mês, eu pago essa pessoa a qual eu devo. Isso se chama uma pedalada, quer dizer, eu dei uma pedalada em quem eu devia. Eu só paguei com atraso. Foi por esse motivo que Dilma sofreu um impeachment.
né? As pedaladas ganharam destaque na grande mídia, chamada Rede Globo. No parlamento, a oposição, que era muito forte, né, que viu que Dilma realmente, né, realmente não estava fazendo o jogo do poder judiciário, o jogo dos banqueiros e o jogo de um grupo corrupto que estava no seu entorno. E aí vai surgir o processo de impeachment, né? E um dos caras que seria o vice da Dilma, que vai assumir a presidência, que vai ser de alguma forma aí, né, alguém que vai representar esse grupo, ok? Em maio de 2016, com a popularidade em declínio, com o apoio da mídia muito pesado, Dilma foi afastada da presidência pelos deputados. Em agosto, o Senado impediu de continuar à frente de seu mandato, por considerar pedalada fiscal como crime de responsabilidade. Esse camarada aqui, Michel Temer, quando assumiu a presidência, poucos meses depois de assumir a presidência, ele deu algumas pedaladas fiscais, ok? E para ele não foi crime. Interessante a história do Brasil, né? O negócio aqui seria tirar a Dilma da jogada, ok? Dilma vacilou a adotar práticas de políticas liberais, conservadoras, né? Lá atrás, sim. Quando ela quis corrigir, ela não encontrava apoio do Congresso. O Congresso, principalmente aquele coordenado por Eduardo Cunha, né? Romero Jucá, que é senador também, é corrupto também, ok? Esses caras aí viram que Dilma poderia comprometê-los, mas não teve jeito. O Eduardo Cunha foi preso do mesmo jeito. Com apoio da mídia e ampla base parlamentar, olha como é que o jogo vira, né? Michel Temer vai assumir o cargo, né, da República das eleições até 2018. Assistam Democracia em Vertigem para vocês entenderem quem é essa figura Michel Temer, ok? Muito bacana. O governo Temer foi envolvido em diversos escândalos de corrupção, né? Tentaram derrubar Temer, tentaram convocar eleições diretas, mas Temer conseguiu tirar dinheiro de onde não tinha para comprar o Congresso, para comprar os deputados, para os deputados engavetarem quaisquer inquéritos, né, ou comissões, o CPI ou inquérito ou processo de impeachment que fosse aberto contra ele. Ok? A proposta dele seria, né, reformar a Previdência Social, que foi aprovada no atual governo Bolsonaro, e a reforma trabalhista, ok? Né, porque eles entendiam que com a reforma da Previdência Trabalhista a economia voltaria a crescer. E não é o que aconteceu. Tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e a economia não desenvolveu. Muito bem, beleza. E aí nós vamos ter, então, em 2018, a eleição de Bolsonaro. As eleições foram marcadas pela retomada da polarização política no país. O Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado e parlamentar durante anos, contava com extenso apoio dos apoiadores e da mídia, né, e das fake news, que estão em investigação pelo STF. Grande parte das pessoas estavam frustradas com o rumo do país. A mídia criou uma ideia, né, de que realmente, né, os políticos anteriores haviam quebrado o país, né, que a corrupção era muito grande, que havia uma decepção generalizada, não apenas em relação à economia, mas também em relação à sensação de seguranças e às denúncias de corrupção dos governos anteriores, né? E aí, esse candidato vai ser eleito, né, com o apoio de uma classe conservadora, que vai ganhar força no Brasil. Ele adotou um discurso agressivo, baseado em valores bélicos, foi o que nós vimos. Em diversas oportunidades atacou minorias sociais, defendeu torturadores do regime ditatorial, inclusive no processo de impeachment da Dilma, né, defendeu o Ustra. Né? Também passou a defender propostas neoliberais, ideias fortemente conservadoras no campo dos costumes. E é o que a gente tem visto. Eu quero dizer para vocês, né, que as informações do slide são as informações que eu busquei da editora e que tem no livro didático de vocês. Né, não tem nenhuma intenção minha, né, não tem nenhum teor político, meu ideológico que pertence a mim. Né, estou trazendo informações que são contadas pela história e a gente tem visto. Né, nunca houve necessidade tão grande da gente sair em defesa da luta contra o racismo, contra a homofobia, contra a violência feminina, né? E aí, para concorrer às eleições, o ingressou no Partido Social Liberal. Ele não faz mais parte desse partido, ok? Não faz mais parte. Partido de pequena expressão, como era o de Fernando Collor, que era o PRN. Usou as redes sociais para se comunicar diretamente com os eleitores, né?
Sofreu um suposto golpe de facada em Juiz de Fora, sua popularidade cresceu, não participou, né? Participou de um debate somente, depois fugiu de todos os debates. Olha o sinal aqui dos candidatos, né? O sinal de arminha, do armamento, né? Que foi aqui uma ideia, né? Mesmo não participando de debates eleitorais, chegou o segundo turno contra o Haddad. O PT havia indicado o ex-presidente Lula, mas naquele mesmo ano Lula foi encarcerado, mas está solto de novo, né? Ok? Então quem entrou foi o Haddad. O grande problema aqui foi o Haddad e o Ciro Gomes não terem feito um acordo. Na minha, agora a visão é minha, se o Ciro Gomes tivesse ido ao segundo turno, possivelmente ele teria feito mais frente ao Bolsonaro, porque o Ciro Gomes era menos vulnerável do que o PT, estava mais fortalecido. Né? O PT estava muito vulnerável. A mídia já tinha falado que pudesse, né? Pô, Lula preso com aquela ideia de corrupção em torno do PT, uma imagem comunista que nunca existiu, né? O PT ficou no país, no governo aí por praticamente 13, 14 anos, por 13 anos, e nunca implantou nenhuma política comunista, ditadura comunista, não havia nada disso, né? Mas tem essa ideia, né? Esse fantasma comunista. Isso aí Vargas fez no Plano Cohen, né? Os militares utilizaram esse fantasma comunista para derrubar Jango e também, né, para derrubar o PT e tal, entraram com essa história aí. Ok? No centro, né, o presidente é acompanhado por sua base de apoio, né, os congressistas imitam o gesto de arma na mão, que é o gesto da arma do presidente, e a gente tem visto uma briga muito grande do atual presidente com a ciência, né, no atual momento que nós atravessamos aí a respeito, né, do Covid-19. Bom, a gente vê o que está acontecendo. Aí chegamos bem na atualidade e encerramos aí nesse momento, então, a história do Brasil, ok? Vamos aprofundar mais sobre o assunto durante as aulas, tudo bem? Grande abraço, tamo junto.